Bem-vindos a mais um episódio dos temas digitais. O episódio de hoje é dedicado a tratar o tema da chamada engenharia social. Iremos tentar explicar o que é a engenharia social e quais os cuidados que cada um de nós deve ter para conseguir enfrentar com sucesso os desafios dos problemas de segurança no mundo digital. Ora, chama-se engenharia social basicamente a um conjunto de técnicas cujo objetivo final é enganar o próximo. No mundo digital, o enganar o próximo tem vários objetivos. Os 5 objetivos principais são, primeiro, roubar dinheiro, portanto, conseguir entrar no sítio onde cada um de nós guarda o seu dinheiro e extraí-lo, normalmente por transferência para outra conta. Mas também pode haver uma alternativa em que as pessoas são enganadas e, involuntariamente, por não perceberem o que está em jogo, transferem dinheiro para o criminoso. O outro objetivo é roubar a nossa identidade digital, ou seja, roubar um conjunto de dados da nossa presença no meio digital, que podem ser desde o nosso endereço de mail, passwords, códigos de contas bancárias ou de números de cartão de crédito, e a partir daí usar essa informação para fazer roubos, cujo objetivo é aquilo que listamos em primeiro lugar, que é roubar dinheiro. Depois, apropriarem-se de informação. Todos nós, nos nossos dispositivos, temos muita informação, desde informação pessoal, fotografias, filmes, o nosso rastro no mundo digital e, dependendo do nível de detalhe da informação que nós temos e que consegue ser roubada, isso pode ser meio caminho andado para roubar dinheiro, que é sempre o objetivo último. Um outro objetivo pode ser introduzir malware no nosso equipamento, portanto, malware, software malicioso, isto será abordado mais à frente, e também incitar-nos a seguir links. Seguir os links para alguns utilizadores é importante, por razões várias. Pode ser para haver mais visitas aos sites que eles têm e que isso é remunerado ou monetizado por outras empresas, mas também pode ser seguir links para instalarem no nosso sistema software malicioso. Portanto, todas estas 5 dimensões de que eu falei, portanto, estes 5 objetivos, normalmente têm um fim último, que é de roubar o dinheiro através de um consentimento do utilizador. Ora, como é que isto acontece? Há muitas maneiras de fazer isso e todos os dias diríamos que aparecem novas maneiras. Uma das maneiras mais antigas é através de mensagens de correio eletrónico. Essas mensagens de correio eletrónico pretendem simular, por exemplo, o nosso banco ou uma empresa ou operadora de serviços ao público, eletricidade, correios, transportes. E a partir dessas mensagens que a pessoa pode julgar que são fidedignas, levarem-nos aos objetivos que vimos anteriormente. Também através de mensagens de texto. Essas mensagens de texto podem ser SMS ou mensagens do WhatsApp, por exemplo, que muitas vezes associado ao texto aparecem imagens para dar credibilidade. Essas mensagens também podem ser uma porta de entrada ao nosso mundo, que é a nossa privacidade digital. Depois também pode ser feito por telefone, por isso simplesmente telefonam-nos e enganam-nos, passando por uma entidade que não é verdadeira. Nas redes sociais também aparecem frequentemente uma série de informações e de o que eu chamo iscos digitais para as pessoas seguirem e depois serem cometidos os crimes que falámos. E nos últimos tempos, até pessoalmente. Portanto, aproximam-se das pessoas, muitas vezes aproveitando a pouca literacia digital que as pessoas têm e oferecem-se para, usando o nosso equipamento, fazerem algo a nosso favor. Ora, na realidade isso é uma mentira, porque muitas vezes o que pretendem é cometer crimes usando a nossa ingenuidade. Ora,
Roubar dinheiro, como salientei desde o princípio, é uma das primeiras finalidades. Nós sabemos que o dinheiro é uma das molas que movem na sociedade e, portanto, como já chamei a atenção, mas que agora estamos a detalhar, pode ter várias formas. Pode ser motivando as pessoas a transferirem dinheiro para a conta do criminoso, com argumentos diversos. Por exemplo, argumentando que nós temos uma conta de água ou da eletricidade ou do gás em dívida e que, se não transferirmos dinheiro para uma certa referência multibanco, esses recursos serão cortados rapidamente. O outro objetivo é mais fácil, é entrar na conta bancária das pessoas e transferir dinheiro para a conta do criminoso. Basicamente, para isso, eles querem obter os certificados de que nós temos acesso, portanto, o nosso identificador da conta e a nossa password, e se tiverem esses indicadores, é mais fácil proceder ao roubo. Felizmente, hoje em dia, os bancos já introduziram técnicas adicionais para dificultar este tipo de crimes, mas uma vez estando dentro da nossa conta, os criminosos também têm artimanhas que facilitam a sua vida. E, finalmente, o uso de criptomoedas, portanto, usarem criptomoedas para conseguirem obter dinheiro real usando as criptomoedas, que são um tipo de dinheiro virtual. Portanto, como acabámos de referir, o objetivo último de muitos cibercriminosos ou criminosos digitais é de roubar dinheiro. O exemplo que começou há vários meses e que culminou recentemente, face à altura em que estamos a gravar este episódio, pela captura pela Polícia Judiciária de um criminoso, na realidade uma rede criminosa familiar, em que tinham 32 mil cartões de telemóvel que usavam para cometer crimes e concretizaram o famoso crime Olá Pai, Olá Mãe, em que, com variações no texto, uma pessoa recebe uma mensagem a dizer Olá Pai, Olá Mãe, perdi o telemóvel, estou a usar o telemóvel de um amigo, se faz favor, transfere para aqui, por exemplo, 30 ou 40 ou 50 euros. Isso não deve ser feito, é uma mensagem para nos tentar enganar. Se enviarmos, perdemos o dinheiro que vai para a conta do criminoso. Portanto, esta motivação de roubar dinheiro, como referi já várias vezes, é uma das principais motivações dos cibercriminosos. Uma outra motivação é roubar a identidade digital. A identidade digital, que é aquela identificação que nós usamos para quando acedemos a muitos sites, muitas vezes coincide com o nosso endereço de correio eletrónico, mas também a identidade digital pode ter outras formas, como número de cartões bancários, como cartões de débito ou de crédito, e, portanto, para nós evitarmos que essa informação seja roubada pelos cibercriminosos que depois a utilizam para concretizar crimes, nós devemos proteger todos estes bens digitais. Por exemplo, recorrendo a passwords complexas, não ter passwords básicas como a palavra password, ou a nossa data de nascimento, ou o nosso ano de nascimento, no caso, por exemplo, do PIN de cartões bancários. As passwords devem ser complexas, serem combinações de letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Também devemos, sempre que possível e que os sistemas permitam, usar a autenticação por múltiplos fatores, pelo menos 2. Isso pode ser concretizado usando uma password e depois pedindo para nos ser enviado um código para o nosso smartphone. Felizmente, muitas empresas têm vindo a implementar sistemas avançados de autenticação de 2 ou mais fatores e nós devemos recorrer sempre a isso. E não sermos preguiçosos. Muitas pessoas dizem, memorizar uma password complicada dá muito trabalho. Pois é, mas é a contrapartida que nós temos para termos mais segurança no mundo digital. Sempre que possível e for disponibilizado também usar apps de autenticação, portanto apps que em combinação com a autenticação standard nos permite maior segurança no mundo digital e também usar a biometria, ou seja, usar dados biométricos, dados do nosso corpo, para complementar ou ser a porta de entrada, às vezes, da autenticação.
por exemplo, usar uma password que seja associada aos nossos dados biométricos, como seja a impressão digital ou a forma do nosso rosto. É natural que nos próximos anos os equipamentos comecem a ter sistemas ainda mais avançados, como fazendo, por exemplo, a leitura da nossa íris. O objetivo dos cibercriminosos é apropriarem-se de todo o tipo de informação que consigam. A partir dessa informação podem, de uma maneira mais ou menos elaborada e consoante o que obtiveram, conseguir fazer outros crimes, e o que eles pretendem é apropriar-se da informação que temos no nosso smartphone, como seja fotografias e vídeos, dados bancários, a nossa lista de contactos, e a partir dessa lista de contactos podem, por exemplo, telefonar ou enviar mensagens para os nossos amigos e fazerem-se passar por nós próprios, e, portanto, é uma porta de entrada que também devemos fechar, tendo muito cuidado da informação que nós guardamos nos nossos equipamentos. Um outro tipo de crime que os criminosos tentam é a instalação de malware no nosso equipamento. Malware é um neologismo da língua inglesa que é a abreviatura para malicious software, ou seja, software malicioso, software que é instalado no nosso computador sem a nossa vontade direta e que depois é utilizado para cometer crimes. A inclusão desse software nos nossos equipamentos pode ser feita por nós inadvertidamente, quando abrimos um mail e carregamos num anexo que não devíamos, ou vamos a um site e selecionamos um link que lá está indicado. Isso pode levar à instalação de software no nosso computador, e esse software pode fazer várias coisas, como seja a filtração de dados, ou seja, extrair dados do nosso equipamento. Também pode fazer o controle remoto do microfone e da câmara, abrindo, digamos, uma janela na nossa vizinhança que permite ao criminoso gravar imagens ou gravar o nosso som. E, em alguns casos, este software malicioso também pode encriptar o conteúdo do nosso equipamento e depois, no fim, isso culmina com um pedido de um resgate, ou seja, um ransom, da língua inglesa, para o equipamento poder ser revertido. Estes dois últimos aspectos são especialmente críticos em equipamentos de computadores portáteis ou computadores empresariais, na medida em que os criminosos tentam não atingir, por vezes, o telemóvel, mas equipamentos mais avançados para aumentar a eficácia das suas atividades criminosas. Em resumo, e para terminar este episódio, devemos estar sempre atentos e desconfiar de tudo o que nos chega. Portanto, à partida devemos ser desconfiados. Desconfiar do conteúdo de mensagens, conteúdo de mail, e no caso das mensagens, o SMS e o WhatsApp são crimes, são canais que são usados para cometer muitos crimes. Devemos verificar sempre a veracidade das mensagens e dos mails que recebemos, mesmo que pareçam interessantes, mesmo que nos tentem aliciar e evitar a nossa curiosidade através de maneiras insidiosas, como, por exemplo, aqui um jogador de futebol muito famoso com o seu carro novo, ou com uma companheira nova, ou esta artista de cinema muito famosa com um certo vestido ou com o seu novo marido. Portanto, devemos ser extremamente cuidadosos com mensagens que aguçam a nossa curiosidade, porque muitas vezes por detrás está a tentativa de crimes. Finalmente, nunca devemos entregar o nosso equipamento a terceiros que apareçam a prometerem ajudar-nos, porque muitas vezes essa pretensa ajuda é para inserir no nosso equipamento informações falsas que permitem aos criminosos o crime que temos vindo a dizer desde o princípio, que é obter dinheiro, que é a finalidade última. Portanto, recapitulando e para terminar, desconfie, desconfie, desconfie.